Para começar a falar um pouco de renda variável, deixa eu falar um pouco sobre mim. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu tinha 20 e poucos anos. Pensa só, filho de um pai funileiro, minha mãe era manicure, eu nunca tinha sequer ouvido na possibilidade de ser um investidor. Imagina eu, emprestando dinheiro para bancos, governos, ser sócio de grandes empresas sem receber dessas grandes empresas sem precisar trabalhar com elas. Como que isso é possível? A minha primeira experiência com o mercado de renda variável foi mais ou menos com uns 15 anos. Nessa época eu cursava Senai, que é uma escola profissionalizante, eu queria ser torneiro mecânico ou fresador, e aos finais de semana eu queria estudar teologia em um curso que tinha na minha igreja. Só que para se matricular, tinha que comprar um livro, esse livro custava R$ 40 na época. Eu lembro que na época o ônibus custava alguma coisa de R$ 1, R$ 1,25. E eu trabalhava, como eu não trabalhava, né, eu fiz algumas contas que se eu voltasse a pé de ônibus, como era mais ou menos uma hora de caminhada, mais ou menos, eu conseguiria poupar R$ 20 por mês. Além disso, só que estudando o dia todo, sem conseguir trabalhar, como é que eu conseguia juntar os outros R$ 20? Então, eu comecei a vender chocolate, CDs, que na época tinha CDs, bíblias, livros e pão de mel, sabe? Fazia chocolate que minha mãe fazia para ajudar na receita de casa. Eu buscava vender esses produtos para poder completar o orçamento e poder comprar os livros. Só que foi quando me veio uma ideia também. Por quê? De começar a operar mercado de commodities metálicas, mais especificamente negociar alumínio. Olha só, que ousadia minha. Se você não sabe, commodity é o nome que a gente dá a tudo que é negociado em toneladas, em grande quantidade. E o alumínio, ferro, algodão, arroz, feijão, enfim, soja, são commodities. E eu comecei a trabalhar no mercado de alumínio. Minha família sempre foi muito festeira. E no final de semana, sempre que tinha festas, sobrava muita latinha de alumínio que eu via aí que jogava no lixo. Então eu falei, puxa vida, eu vi ali uma oportunidade. Por quê? Quando eu voltava a pé da escola, do Senai, lá para guardar o dinheiro da passagem, eu passava em frente a um ferro velho que comprava essas latinhas de alumínio. E eu percebi que o preço mudava de um dia para o outro. Foi quando eu comecei a entender o que era a cotação e a volatilidade. Voltando da escola, eu passava na frente de alguns bares, e aí pegava a latinha também com eles, que estavam no lixo, entre outras coisas, E eu comecei a juntar essas latinhas, pro terror da minha mãe. Porque, imagina só, aquela sacola cheia de latinha no quintal, latinhas amassadas no quintal de casa. E aí eu comecei a identificar, passando na frente do ferro velho, a cotação, que muitas vezes era favorável para mim, e quando era favorável, eu corria em casa, pegava aqueles sacos e vendia as latinhas e comecei a juntar dinheiro para comprar os meus livros e estudar. Então, essa foi a minha primeira experiência com cotação, oscilação, negociação de preços de metais. Olha só que chique, Já começar ali uma experiência em commodities metálicas, Mas tudo é experiência, Quando eu terminei o Senai, eu não consegui trabalhar na área, mas um pastor da igreja na época tinha uma loja de informática e me contratou. Eu trabalhei com ele nessa loja, tanto nessa loja como também numa agência de publicidade que ele tinha criado. Mas quando eu estava no primeiro ano de faculdade, a situação financeira da agência não estava muito boa, e eu tive um convite para trabalhar no banco. Minha irmã já trabalhava em banco, eu achava o máximo, ver ela toda arrumada, bonitinha, trabalhando, recebendo vale alimentação, convênio, todas essas coisas. E eu comecei a trabalhar, e fiquei fascinado pelo mercado financeiro. E mesmo sendo estagiário, trabalhando no autoatendimento, ajudando as pessoas, eu comecei a estudar sobre o tema de finanças e comecei a tirar certificações para poder ter conhecimento e ter a oportunidade de ser promovido. De fato, o conhecimento ele é muito importante. Porém, é mais importante ainda o que você faz com este conhecimento. Conforme eu ia estudando, fui trabalhando, também comecei a fazer algumas economias. Então, eu criei uma reserva de emergência e depois comecei, na época, a me aventurar no mercado de ações. Eu lembro que, na época, praticamente eu tinha 80% do meu capital investido em ações e só 20% em renda fixa. E eu confesso que neste início eu tive muita sorte, porque um pouco antes da crise de 2008 eu vendi toda a minha posição de ações
para comprar uma casa. Na época, isso foi uma grande salvação para mim, porque naquela época, em 2008, se você pesquisar, teve uma crise muito grande e o preço das ações caíram absurdamente. Nessa mesma época, graças a essa pequena experiência como investidor, pessoal meu em ações, eu, atrelado à minha certificação, dedicação aos estudos, ao trabalho, eu fui promovido no meu trabalho. Né? Eu era já era gerente de contas e fui promovido a trader. Então, eu comecei a atender uma carteira de clientes para investir em ações de um dos maiores bancos aqui do Brasil. Eu confesso que meu primeiro dia trabalhando como trader, e aqui tem uma foto dessa época da mesa, confesso que no meu primeiro dia eu fiquei muito assustado, e ao mesmo tempo muito encantado, porque a corretora era uma sala enorme, cheia de pessoas ali falando ao telefone, vários monitores, televisão, passando notícias não só do Brasil, mas do mundo todo. Parecia que eu estava numa cena de filme, de Wall Street, sabe? E eu achava que o mercado de ações era uma coisa muito louca, e eu fiquei surpreso. E eu me dei conta que, conforme eu fui ouvindo os operadores, o que eles analisavam, como compravam, como vendiam, eu fiquei surpreso porque eu me dei conta que eu não sabia absolutamente nada desse mercado. Mas o que não te mata, te fortalece. E eu encarei com muita responsabilidade e comprometimento esse desafio. Estudei muito, tirei várias certificações, me dediquei para ser um excelente operador de mercado. E assim eu trabalhei, né, e tive vários méritos nessa época. Eu fui trader de 2008 até 2012, quando eu me tornei planejador financeiro e passei a fazer gestão de carteiras mais completas e complexas de investimento, e não apenas da posição de ações dos clientes. Bem, hoje, passado mais de 20 anos da minha primeira compra de ações, algumas certificações e bastante experiência, eu me sinto muito seguro para introduzir você com segurança neste mercado. Então, antes de efetivamente iniciar o conteúdo deste treinamento, eu quero também te agradecer o seu tempo e o investimento que você fez neste treinamento. Isso significa dizer que eu vou tratar aqui de assuntos muito necessários para cumprir o objetivo do curso de uma maneira muito objetiva, direta. E eu quero deixar claro que eu vou tratar o conteúdo desse curso com muita tranquilidade e com muita propriedade, com muita segurança, porque eu não venho aqui falar apenas como um professor, mas sim como um investidor, como uma pessoa que investe também em renda variável. Se você cumprir todas as aulas deste treinamento Ações Sem Medo, ao final dele você vai se sentir mais seguro, você vai sentir segurança para efetivamente começar a investir em ações. E você pode fazer isso com uma quantidade de dinheiro até menor do que você imagina. E eu vou mostrar isso também neste treinamento. O mercado de ações, ou renda variável, é um mundo encantador e sem fim. Então, meu compromisso neste treinamento, Ações Sem Medo, é apresentar para você uma forma mais simples e didática de como você pode começar a investir no mercado de ações sem medo. Vou compartilhar a minha experiência neste mercado e te mostrar como que é possível você enriquecer investindo em ações. Dessa forma, te desejo boas-vindas ao nosso treinamento Ações Sem Medo e vamos agora conhecer um pouco sobre o mercado das bananas. O que é isso? Vem comigo que eu te mostro. Vamos lá, vamos embora.